Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um devocional meditando nas profecias de Daniel. Eu quero te agradecer esse acesso, eu quero te agradecer esse tempo dedicado para juntos meditarmos na palavra de Deus. Se esse vídeo de alguma maneira tem sido útil, tem edificado a sua vida, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe conosco de que maneira essas mensagens têm sido importantes para você. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1 de Daniel, nos versos 8 até o verso 14, mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero convidar você a orar junto comigo. Grandioso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida que nos concede, porque a sua misericórdia e a sua graça está sobre nós. Venha nos abençoar, Pai, nesse dia e nos proteger. Venha nos livrar de todo mal e de todo pecado. Ilumina e abençoa a vida deste meu amigo, desta minha amiga. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. Meus amigos, Daniel, no capítulo 1, dos versos 8 a 14, está escrito assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. Meus amigos, esse texto aqui parece um pouquinho diferente dos demais. Aqui parece que Daniel e seus amigos simplesmente não querem atender o mandado do rei por capricho. O rei disse que eles deveriam comer da sua mesa e beber do seu vinho, mas Daniel e seus amigos decidiram não contaminar-se. E a gente pode pensar, que mal há nisso? Eles poderiam muito bem comer da mesa do rei, eles poderiam muito bem beber do vinho do rei. Afinal de contas, agora eles estão em Babilônia e agora eles estão servindo no palácio do rei. Então eles deveriam, no mínimo, atender aquilo que o rei está pedindo para eles. E recusar a comida do rei e a bebida do rei seria uma ofensa. Mas existe um ponto aqui muito mais profundo. Quem determina o que Daniel e o que os seus amigos deveriam comer é o próprio Deus. Deus determinou, desde o princípio, o que eu e o que você devemos comer. Qual deve ser a melhor alimentação. Lá em Gênesis 1, Deus dá essa orientação clara. Qual é a alimentação ideal para cada um de nós? Em Levítico 11, Deus diz o que devemos comer e o que não devemos comer. Isso é claro. E isso foi deixado para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos uma vida livre de doenças. O que Daniel e seus amigos estão fazendo aqui não é simplesmente um capricho, mas eles reconhecem que quem é o Senhor da vida deles é Deus e não o rei. Eles preferem seguir as orientações de Deus e não do rei. E essa verdade, ela é tremenda para nós. Porque muitas vezes nós podemos pensar, poxa, mas Daniel está em Babilônia, Daniel agora está servindo na corte do rei, não há mal nenhum em seguir as regras do rei. No entanto, Daniel prefere seguir as orientações de Deus. Daniel prefere seguir a lei de Deus do que a lei do rei. E isso revela que caráter Daniel tem. Ele sabe que o Senhor é o Senhor da sua vida, de que Deus é o Deus que governa a sua vida, e ele se submete à orientação de Deus. Não importa em qual lugar ele esteja, ele vai fazer aquilo que Deus pede. Da mesma maneira, meus amigos, nós deveríamos agir dessa maneira. Nós deveríamos agir assim, desse jeito. Escolher sempre fazer a vontade de Deus.
procurar sempre fazer a vontade de Deus, independente do lugar que nós estejamos. Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade das outras pessoas. Muitas vezes, quando nós estamos em alguns lugares, nós nos comportamos diferente daquilo que o Senhor pede para nós. Nós deixamos nos influenciar, muitas vezes fazemos coisas até que desagradam a Deus para agradar outras pessoas. E quando tomamos essa atitude, demonstramos que quem governa a nossa vida não é Deus. Quem dirige a nossa vida não é Deus. Muitas vezes nós mesmos fazemos a nossa vontade e outras vezes fazemos a vontade de outras pessoas. Simplesmente para agradar. Simplesmente para não desagradar. Mas Daniel, independente da situação, independente do local, decidiu fazer a vontade de Deus. E quando ele toma essa decisão, Daniel ele não age de maneira arrogante, ele não age de maneira grosseira, ele não age de maneira pretensiosa. Daniel sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele, mas ele não chega e tenta empurrar essa verdade goela abaixo do chefe dos eunucos e do chefe da cozinha. Daniel age com mansidão, com humildade. Ele pede para que se faça um teste. Ele diz, olha, eu sei que o rei mandou essa comida para a gente, mas faça um teste. Nós preferimos comer legumes e beber água. Faça esse teste por 10 dias e no final vocês podem decidir. Mesmo com a vida em risco, mesmo colocando a vida do chefe dos eunucos em risco, porque não decidiram seguir a orientação do rei, Daniel, com sabedoria, humildade, mansidão, falou com este chefe. E Deus ajudou Daniel, concedendo misericórdia e graça. Veja que quando nós nos colocamos do lado de Deus para fazer a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus em vez de fazer a vontade dos homens, Deus nos concede graça e misericórdia para ficarmos firmes ao lado da vontade dele. Essa é uma lição preciosa que nós precisamos aprender. Independente do lugar, continuar fiéis a Deus. Independente de onde nós estejamos, continuar fiéis a Deus. Independente daquilo que os outros pedem para nós, se aquilo que eles nos pedem contrasta com a vontade de Deus, conflita com a vontade de Deus, que nós possamos ter graça e misericórdia para permanecer fiéis àquilo que o Senhor requer da nossa vida. Meus amigos, todo cristão, todo filho de Deus precisa seguir o exemplo de Daniel, ao se portar com mansidão e humildade. Não é só porque nós sabemos algo a respeito da palavra de Deus que nós temos que agir com grosseria, que nós temos que agir com pretensão, com arrogância, acusando as outras pessoas ou tentando empurrar nelas aquilo que nós acreditamos. Mas devemos agir com humildade e mansidão, porque esse é o verdadeiro Espírito de Deus. Era assim que Jesus agia, é assim que cada seguidor dele deve agir. Que nesse dia você alcance graça e misericórdia para fazer a vontade de Deus.